Aqui no canal nós temos vários vídeos, todos eles falando sobre como desenhar nariz, como desenhar cabelo, como desenhar rosto, como desenhar até a orelha e várias partes assim do rosto em geral, porque o foco principal é o desenho de retratos. Mas eu não sei se vocês perceberam, todos esses assuntos aqui do canal são tratando de sombreamento e nunca tratando sobre rascunho, por exemplo. Hoje vai mudar pela primeira vez. Pela primeira vez, hoje nós vamos falar sobre rascunho e sobre rascunho à mão livre de um método chamado bola dividida, criada por Andrew Loomis. Olá desenhista, seja bem-vindo a mais um vídeo de desenho e esse canal aqui está quase chegando a 100 mil inscritos. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já chegamos, já passamos disso, né? Eu espero que sim. Se você não faz parte dele ainda, né? Não precisa dizer nada, né? Ou preciso? Se inscreve aí. Um estranho pedindo para você se inscrever no canal, né? Se for o caso, eu me chamo Lino do Lago, eu sou desenhista da área de desenhos realistas preto e branco e colorido. Isso ali é um desenho realista que tá aqui atrás, ó. E aqui nesse canal é repleto de dicas, tutoriais, lives, avaliando desenho dos inscritos, conteúdos para te ajudar a chegar no desenho realista o mais rápido possível. Agora que você me conhece, se inscreve aí. E no último tutorial eu te mostrei como desenhar textura realista, em pele no caso, como desenhar pele realista na verdade. Então se você não tiver assistido, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou se você quer ver de novo. Eu também sou criador do Clube do Realismo, que é meu curso de desenhos, e ele está recebendo alunos e alunas novas que querem aprender realismo comigo, tá? De maneira mais próxima, e eu também estou dando consultoria até esse momento para os alunos que entram lá no clube. Então dá uma olhada nas informações aqui no primeiro link, tá o site aqui do curso para você ter informações e quem sabe se quiser se tornar aluno, eu vou te ensinar tudo que eu sei lá dentro do treinamento, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo porque tem muita coisa aqui para desenhar. Para começar, eu entrei no site do Google para procurar a nossa referência para que a gente pudesse fazer esse nosso rascunho. O local que eu mais gosto de pegar as minhas referências é no Pinterest. Por esse motivo, eu entrei no site do Pinterest, fiz o login e fiz algumas pesquisas com o termo Capitão América para que a gente pudesse achar algumas referências legais. Para esse tutorial de hoje, a gente vai utilizar o método de Andrew Loomis para fazer um rascunho de frente. Se você quiser, eu posso trazer uns próximos para fazer no caso do personagem de lado, enfim, de vários ângulos diferentes da cabeça do personagem, mas para esse a gente vai precisar de frente. E essa aqui foi a referência que mais me agradou para esse vídeo. E você pode estar se perguntando por que a referência do Capitão América? Eu não sei, a hora que eu fui procurar foi o que veio primeiro na minha cabeça e é legal, muita gente já pediu para eu desenhar, então vamos aproveitar pelo menos para esse rascunho. E tudo que nós vamos precisar para fazer esse tutorial de hoje é de uma folha de papel, tá? A gente vai precisar para poder fazer o rascunho, obviamente, e de um lápis comum, um lápis de rascunho, lápis HB comum que a gente usa para, no caso, escrever, que a gente usa de escola desde criança. E para começar já de vez aqui, pegando o meu lápis, a gente vai começar fazendo um círculo no meio do papel, mas você vai ter que olhar sua referência e ver mais ou menos aonde que vai ficar esse círculo ali. Esse círculo vai ficar ao redor da cabeça dele, perto da orelha dele, mais ou menos indo na parte de baixo aqui dos lábios. Então vamos lá fazer um círculo, tenta fazer o mais redondo possível. Legal, essa é a imagem referência que a gente vai utilizar e a gente vai ter que fazer um círculo no meio desse papel, que vai ser exatamente onde a gente vai querer centralizado o nosso desenho. Então faça esse círculo o mais redondo possível, o máximo que você conseguir, e se puder utilizar alguma coisa para ajudar você como compasso, use. E se você quiser dicas para desenhar círculo, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o card aqui em cima no canto para você assistir. Legal, depois de fazer esse círculo, a gente vai fazer algumas medidas dentro. Por exemplo, traçar uma linha no meio, uma outra linha cruzada e algumas divisões que a gente vai ter que fazer do lado da bola. Mas eu vou te explicar agora isso aqui. Então, agora vamos começar fazendo as divisões dentro desse círculo para que a gente possa começar a fazer já algumas mensurações aqui dentro para o nosso rosto. Então primeiro vamos começar traçando essa linha central na vertical no meio desse círculo e vamos deixar também um pouquinho para baixo ali a linha passando do círculo, que é onde a gente vai fazer depois queixo, boca e etc. Também vamos fazer duas linhas nas laterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente vai precisar para ter a mensuração
no caso da orelha e outras partes ali do lado do rosto. Também vamos fechar logo esse quadrado completo, tanto em cima quanto embaixo. Não é necessariamente um quadrado, mas nesse caso aqui vai dar certinho desse jeito, tá? E aí depois disso a gente precisa também fazer uma mensuração cortando na horizontal na região central do quadrado, no caso essa linha no meio que eu fiz. Já uma outra coisa, esse rosto, tanto da região lá da testa até a região do queixo, é exatamente 3 quadrados, da região de cima, da região central e na região de baixo. E a gente fazendo essa mensuração, a gente tem noção de como que vai ficar a região ali do queixo, até onde vai, e é exatamente até onde essa linha a gente fez embaixo. Até agora a gente já tem a linha da sobrancelha, que é essa linha central no meio, mas agora nós vamos criar a linha dos olhos, que é exatamente como se fosse um quarto desse quadrado aí central. E a partir dessas mensurações, a gente já pode começar a desenhar a sobrancelha e os olhos. Por exemplo, nessa região aí, onde tem essa primeira linha de cima, que é exatamente onde fica na altura da sobrancelha. E também aqui a parte de baixo dos olhos. Os olhos ficam mais ou menos ali no iniciozinho da sobrancelha para um lado ou para o outro. Porém, nesse caso aqui o rosto está um pouquinho para a direita, inclusive eu vou ter que reposicionar essa linha central um pouco para a direita ali, um pouco para a esquerda no caso do personagem, para a direita nossa, para a esquerda do personagem, porque a gente consegue perceber que o rosto dele está um pouquinho virado. Perceba também que pelo menos aqui, nessa nossa referência, o canto da lágrima fica exatamente em cima dessa linha de baixo. Já para essa linha na parte de baixo do círculo, a gente já pode começar ali a fazer o rascunho do nosso nariz, tá? Contando que esteja ali um pouquinho acima dessa linha, tocando ali nessa linha ou então naquela região ali de cima. Depende de cada referência, às vezes o rosto está um pouquinho para cima, um pouco para o lado, um pouco para o outro, e assim a gente tem que reposicionar de acordo com a nossa referência. Nesse caso aqui, assim como os olhos, no caso o nariz vai ficar um pouquinho também para a nossa direita, tá? Agora, com base na linha de cima e da lateral do quadrado, a gente vai fazer as delimitações do cabelo. E com base nessa delimitação do cabelo, a gente já vai saber também aonde a gente vai puxar a orelha, que é nesse caso aqui que eu estou fazendo agora, sempre sem ultrapassar esse círculo que a gente criou. Perceba que o tamanho da orelha não ultrapassa a linha central do quadrado e nem a parte de baixo também, e nem também ultrapassa as delimitações do círculo. Mas isso é uma regra para toda referência? Não, ele varia muito, esse método aqui varia muito para qualquer referência e assim por diante. Então a melhor dica que eu tenho para te dar, caso você queira ficar bom nisso aqui, é você praticar, até você entender muito bem a construção das formas. Assim, daqui a um tempo e com dedicação, você começa a ter menos dificuldade ao fazer esse tipo de rascunho. Vamos corrigir agora essa linha central ali, botar um pouquinho mais para o lado, que é o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Você tem um sonho de aprender a fazer desenhos realistas preto e branco ou colorido? Tá sentindo que seu desenho tá atrasado, sem evolução? Se sua resposta foi sim, o Clube do Realismo foi feito para você. O Clube do Realismo é um curso 100% online que te ensina a fazer desenhos realistas preto e branco ou colorido, mesmo que você esteja iniciando do absoluto zero no mundo dos desenhos realistas. Por lá eu vou te ensinar a fazer olho, boca, nariz, desenho de cabelo, rosto e efeitos diversos, te passando as minhas técnicas que eu uso para fazer lindos retratos. Os módulos e as aulas são liberadas semanalmente, e você pode levar tudo no seu ritmo daí da sua casa. E se você tem dúvida de que o curso funciona para você, dá uma olhada no primeiro link da descrição, que lá tem vários alunos que estão evoluindo e que evoluíram com o meu método. Legal, voltando agora para o nosso tutorial, eu vou começar agora a fazer a boca. E o lábio de baixo vai ficar tocando aqui na parte de baixo desse círculo, assim como eu estou fazendo no vídeo. Depois disso eu vou só reforçar aqui algumas linhas nos dois olhos. E eu vou começar a fazer o cabelo. O cabelo vai ser por cima ali do círculo, você vai tendo noção mais ou menos aonde vai passando, até quão alto é e assim por diante. Só a prática vai te ajudar a ter a ideia da formatação exata do cabelo que você vai estar fazendo. Afinal, essas linhas a gente está utilizando para dimensionar o rosto. E depois disso eu pego a caneta borracha e vou começar a apagar todas essas linhas que a gente utilizou para dimensionar o tamanho do rosto e dos elementos do personagem, assim como a boca, os olhos, o nariz, as orelhas e assim por diante.
Eu estou utilizando uma caneta borracha para apagar as linhas, mas você não precisa também de uma caneta borracha. Uma borracha comum já vai te ajudar. Contando que você não deixe essas linhas de dentro do rosto aparecendo, afinal, depois de fazer rascunho, geralmente a gente já vai para o sombreamento, certo? E essas linhas não podem ficar aparecendo, porque se ficarem aparecendo pode prejudicar no sombreamento, na pintura do desenho, caso ele seja colorido, por exemplo. E uma coisa para falar para vocês, nenhum método à mão livre para fazer rascunhos é tão preciso, muito menos esse aqui de Andrew Loomis. Você precisa praticar bastante para entender como funcionam as formas e conseguir dimensionar no papel. E dependendo da referência, pode ser mais difícil ainda. Legal como tá ficando, né? E aí depois a gente só tem logo que demarcar também as regiões onde é mais claro, onde é mais escuro, que é para deixar o rascunho completo e mais robusto, para na hora que for fazer, por exemplo, o sombreamento do nosso desenho, a gente já saiba onde tem que escurecer, onde tem que deixar mais claro e assim por diante. Por exemplo, também é onde tem as tonalidades medianas. A chave para você que quer aprender a fazer desenhos realistas, que tem esse sonho, é sempre que for fazer algum tipo de desenho, a gente trabalha com base em referências e nunca tirando da nossa cabeça, porque desenho realista é repleto de detalhes, repleto de situações diferentes de iluminação e assim por diante. Por esse motivo, a gente não cria da nossa cabeça os detalhes. E do mesmo jeito como a gente não faz as outras etapas do realismo de cabeça, o rascunho também não é. Então sempre você pega uma referência e vai ficando ligado nos detalhes para você ir reproduzindo. Assim como agora esses detalhes que eu tô fazendo das divisões do sombreamento no rosto dessa referência do Capitão América. Eu vou olhando aonde são as regiões mais claras e vou demarcando, e onde são as mais escuras e também vou demarcando, fazendo linhas, tracinhos e assim por diante. Agora, esse método aqui foi para fazer o rosto, tá? Esse método de bola dividida é para fazer o rosto. Agora, por exemplo, nessa roupa que eu vou fazer aqui embaixo, você tem que fazer todo mesmo no olhômetro, tá? No caso, olhando, tendo ideia de formas. Inclusive, para fazer isso aqui, a gente precisa ter umas certas ideias de formas para que a gente possa fazer tudo bonitinho, tá? Então, nesse caso, vamos utilizar essas formas para fazer também esses rascunhos aqui da parte de baixo da roupa dele. Agora, para fazer algum tipo de rascunho sem auxílio de nada, somente no olhômetro, vai depender bastante de você entender de formas, formatações, curvaturas e assim por diante, e também direções. Por exemplo, você precisa ter ideia de onde você vai fazer uma determinada linha, onde ela vai começar, onde ela termina, se ela faz uma curvatura em tal região, em que parte do desenho ele vai fazer essa curvatura, ele está alinhado com alguma coisa, alguma parte do desenho, alinhado com uma linha vertical no olho, ou então uma linha vertical no nariz, e assim por diante. Tudo com base na referência que você está vendo. E você pode utilizar, obviamente, algumas ferramentas para te ajudar, como régua, sei lá, fazer algumas linhas, imprimir a referência e fazer algumas linhas nela, para que você possa utilizar como guia para saber exatamente onde começar uma linha e onde terminar. Olha só. E esse é o método de Andrew Loomis que a gente usa para fazer os rascunhos do nosso desenho, tá? À mão livre, tá? Mas, se você ainda não sabe fazer desenhos realistas, eu recomendo você ir primeiro para o sombreamento. Aprende sombreamento utilizando métodos de traço, tá? Por exemplo, o método grid, que é onde faz os quadriculados, tá? Na nossa referência aí no desenho. Ou então o decalque é muito bom. Ou então uma mesa de luz, caso você tenha, mas a mesa de luz é carinha. Então, é melhor você utilizar um desses outros métodos que são mais fáceis, tá? Esses métodos são utilizados ao redor do mundo inteiro e não há motivo para vergonha de vocês utilizarem eles, tá? Os maiores artistas do mundo utilizam métodos de traço para fazer os seus desenhos. O que não impede também de você estudar e saber também outros métodos e maneiras de fazer à mão livre. Mas o que importa é, não limite o seu aprendizado a somente fazer o rascunho à mão livre. E depois disso, só o que você vai ter que fazer é o sombreamento do seu desenho. Mas eu não vou fazer o desenho todo aqui, que eu vou utilizar esse desenho aqui
para um outro vídeo, beleza? Mas e aí, agora eu quero saber o que você achou. Gostou desse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e vem fazer parte dessa família de pessoas que gostam de desenhos realistas. E esse aqui é o ambiente perfeito para você estar e conseguir evoluir os seus desenhos, tá? Porém, tem um ambiente melhor ainda para isso, onde a sua evolução é totalmente impulsionada. E esse local é através do Clube do Realismo, que é o meu treinamento de desenho, tá? Então considere dar uma olhada aqui no link da descrição para você ver mais informações. E caso decida, vai ser um prazer te ensinar tudo que eu sei lá dentro do treinamento. Então é isso, desenhista, eu te vejo no próximo vídeo e vou deixar alguns vídeos aqui para você dar uma olhada. Vai lá, fica à vontade.